Desconhecidos no Brasil, ídolos na Europa, mano. Vamos ver se é desconhecido mesmo. Esse ídolo do Real Madrid, campeão da Champions, você pensa em quem? Roberto Carlos, Marcelo, Casemiro? Pois é, tem um cara que ninguém conhece no Brasil e que muito antes desses aí conseguiu colocar o seu nome no Não é possível. No Real Madrid, eu não boto fé, não. futebol espanhol e botar o nome do Brasil na maior competição Deixa eu ver então, quem que é? Eu vou contar nesse vídeo pra você a história desse cidadão e de outros que são muito valorizados, ídolos na Europa, mas que no Brasil pouco se fala e quase ninguém conhece. E aí no final do vídeo você me diz quantos deles você já conhecia e sabia quem era, beleza? Voltando pro tema do Real Madrid, então, o cara que eu tava falando ali se chama Canário, ou na verdade esse era o apelido. O nome dele era Darcy Silveira dos Santos e nasceu no Rio de Janeiro lá em 1934, Eu não fazia ideia de quem é esse cara, velho. jogando como ponta pelo Olaria e pelo América no Rio de Janeiro. E aí talvez alguns já estejam assim, putz, lá vai o Eurofute falar de futebol de 100 anos atrás de novo, mas essa história é muito interessante, olha só. É, porque tipo assim, mano, você vê um cara que jogou no Olaria e no América, naquela época, você fica pensando, mano, como que esse cara foi parar no Real Madrid, tá ligado? Como que esse cara foi parar no Real Madrid? Eu me pergunto isso, velho. Hoje é um caminho de carreira que a gente sabe que nunca aconteceria, ou muito dificilmente. O cara sair do América do Rio e ir direto pro Real Madrid. Mas foi exatamente o que aconteceu naquela época, beleza? O mais próximo que eu sei disso aí é o Gabriel Martinelli, que saiu do Ituano, se eu não me engano, e foi direto pro Arsenal. O Real Madrid já era tetracampeão europeu naquele momento e o Canário se transferiu pra lá aos 23 anos em 1959, buscando daí voos maiores, né? Com um detalhe, chegando lá pra substituir o lendário Raymond Kopa, hoje muito conhecido por dar nome ao troféu Copa da France Football, que premia o melhor jovem da temporada. Então o brasileiro Canário, jogando ao lado de lendas como Di Stéfano e Puskás, foi titular da final da Copa Europeia, o nome da Champions naquela época, né? Em 1960, quando o Real Madrid enfrentou o Frankfurt e o jogo foi um lendário e histórico 7-3 Que isso, velho? pros merengues. Bela Porque final. até hoje é o maior placar de uma final de Champions na história, né? Com um detalhe, temos imagens dessa final, óbvio, e você pode ver que saíram dos pés do Canário, camisa 7, os primeiros 2 gols do Real Madrid. No primeiro ele dá uma assistência perfeita pro Di Stéfano, e no segundo ele dá um chute que o goleiro dá rebote, e aí a bola cai com o Di Stéfano também, que vira o jogo. Então, olha o futebol dessa época, olha cara. a importância pro homem, né? Com esse 7-3 aí o Canário se tornou o primeiro brasileiro a conquistar o que hoje é a Liga dos Campeões, e pelo time madrilenho ainda conseguiu... Caralho, foi o primeiro... Que isso? Pô, eu nunca tinha perguntado isso. Quem é o primeiro brasileiro a conquistar a Liga dos Campeões? Eu nunca tinha parado pra pensar. Conquistar 2 vezes o Campeonato Espanhol, uma Copa do Rei e um Intercontinental. E é curioso como a gente tá falando de um cara que tá na história do Real Madrid desde lá de trás e virtualmente ninguém no Brasil conhecia, né? Pra ser sincero com vocês, nem eu conhecia antes de pesquisar pra esse vídeo. E pra você ver como ele é pouco conhecido, se você botar Canário no Google, vem o quê? O canarinho, o animal, né? A ave. E se você botar Canário seleção, vai no Google Imagens, a primeira coisa que aparece não é o Canário jogador, é o Canarinho Pistola, o mascote da seleção. Tem que colocar assim, Canário jogador, pra você conseguir cair no Darcy, né? Mas a história dele... Mano, na moral, eu vi essa foto aqui dele aqui, velho, tipo, mais tipo assim, idoso, tá ligado? Mano, imagina o neto desse cara, velho. Imagina o neto desse cara do colégio. Ele chega... Mano, esse moleque chegou no colégio, ele falou, pô, meu vô jogou no Real Madrid e foi campeão da Champions pelo Real Madrid. Todo mundo vai tirar o moleque pra otário, velho. Ninguém vai acreditar, mano. Ah, como é que seu avô chamava? Canário. Não, e detalhe, ele usava a 7 do... Pô, caralho, não tem como. Não tem como acreditar nisso, velho. O moleque vai ser tirado pra otário, velho. Imagina, pra mentiroso, pô, você chegou no seu colégio, falou, meu avô vestia a camisa 7 do Real Madrid, foi campeão da Champions pelo Real Madrid e é o primeiro brasileiro campeão da Champions. E detalhe, ele foi direto do América do Rio pro Real Madrid. Todo mundo vai falar assim, mano, com todo respeito, velho, mas você tá mentindo. Tá ligado? Colocar assim, Canário jogador pra você conseguir cair no Darcy, né? Mas a história Falou, dele tá só na Luiz, tamo metade, junto, que fica mano. ainda Valeu, mais viu? interessante daqui pra frente, porque foi por outro Real que o Canário verdadeiramente virou uma lenda e basicamente Real ajudou a mudar a Sociedade? história do clube.
Depois de 3 anos em Madrid e de uma passagem rápida pelo Sevilha, o Canário se transferiu pro Real Saragoça, onde ficou por 5 anos e fez parte de um ataque lendário que ficou conhecido como Los Magníficos. E não era à toa, porque nesses anos 60 ali, o Real Saragoça viveu a sua época de ouro, sendo um dos melhores times da Espanha naquele período e disputando. Tem vários desses, Rafinha do Barcelona, Firmino, Belletti ao contrário também, conhecido no Brasil e na Europa não. Por exemplo, Everton, Cebolinha, Gabigol. Então, pra vocês terem uma ideia, 4 finais de Copa do Rei consecutivas, em que eles perderam 2, mas ganharam 2, e foram os primeiros títulos da história do clube, e o Canário tava lá sendo fundamental. Em 64, inclusive, ele viu vários companheiros dele ali de Real Saragoça serem campeões europeus com a Espanha, só que ele não teve a mesma sorte pela seleção brasileira, né? Olha, cara, isso aqui é insano, tá? Pra gente ver como o futebol muda. Ele fez apenas 7 jogos pela seleção brasileira lá atrás, em 1956, quando ainda era jogador do América, perdendo espaço justamente para outro jogador com o nome de Pássaro, né? O Garrincha, que tava obviamente muito bem no Botafogo. Aí você pensa, pô, um brasileiro brilhando no Real Madrid, no Real Saragoça, né? Esse cara não tinha espaço na seleção. Acontece que naquela época não tinha informação, tá ligado? Não tinha informação, não chegava. Tipo, você tava destruindo lá no Real Saragoça, jogando pra caramba, mas ninguém sabia que você tava destruindo, pô. Bota fé? Fora do Brasil era um ponto negativo, provavelmente pela distância do país, pelo fato de que era muito difícil acompanhar o que acontecia no Campeonato Espanhol, não era como hoje, né? Então quando o cara ia jogar lá, basicamente ele não era mais visto por ninguém, o público não ia acompanhar o futebol dele, ele não ia sair nos jornais brasileiros, o que é diametralmente oposto do que acontece hoje. Hoje a gente tem um caso em que muitas vezes um jogador tá bem num clube brasileiro e não vai pra seleção, verdade. Mas assim que ele é contratado pelo Manchester City, por um Real Madrid, ele imediatamente ganha os olhares do público e é convocado. Imagina só um brasileiro titular do Real Madrid não ser convocado pra amarelinha. Pô, a sede da CBF ia ser invadida, né, cara? Depois de uma carreira vitoriosa... Cara, na moral, pera aí, que eu vou ter que fazer um vídeo sobre isso, velho. Faz muito sentido isso que ele falou, tá ligado? Faz muito sentido isso, velho. Faz muito sentido isso. Papo reto. Resolveu permanecer em Saragoça, onde ele vive até hoje, né? Fixando lá o seu ninho. E hoje, aos 90 anos, é constantemente lembrado pelos seus feitos na Espanha, tanto no Saragoça quanto no Real Madrid, enquanto, infelizmente, no Brasil quase ninguém ouve falar. Voa, canarinho, voa. E aí assim, né, no começo do vídeo eu perguntei pra vocês quantos desses caras aqui vocês conheciam. O Canário, tenho certeza que 99% eu não conheci ninguém sabia quem era, né? Então eu vou dar uma colher de chá pra vocês. Tipo o Alex Cabeção, mano, exato. Quem vê o Campeonato Turco, Botafé, ninguém vê aquela porra, velho. Caralho, se o Alex tivesse feito o que ele fez na Turquia, tipo, não precisava nem ser, tipo, num time pica, não, tipo, Barcelona, Real Madrid, não. Se ele tivesse feito aquilo, sei lá, velho, no... Pô... Vamos pegar aqui... Na Roma, velho. Ele já tinha, pô, tá ligado? Ele tinha pegado mais seleção. Os 3 já dá. Então se você já conhecia os próximos que eu vou falar, depois no final do vídeo você coloca assim, bingo nos comentários, fechou? O próximo tem uma das histórias mais legais daqui, que é um cara que é absolutamente desconhecido no Brasil, né? Se ele andar na rua ali, lá na Paulista, não tem ninguém pra pedir pra tirar uma foto com o cidadão, mas na Europa ele é ídolo absoluto de um clube que inclusive aposentou a camisa 9 em sua homenagem. Quem é? Eu quero ver se você conhecia já o cidadão chamado Marcos Tavares. Apesar dele ser mais desconhecido, ele jogou com um cara muito conhecido. Pior que, tipo assim, esse Marcos Tavares já jogou aqui no Brasil, não jogou não? Que foi o Ronaldinho Gaúcho, tá? O Marcos teve uma infância com muitas dificuldades em Porto Alegre, chegando a dormir no chão na comunidade onde morava, mas felizmente seu pai trabalhava no Inter, e ali ele iniciou sua trajetória no futebol. Só que ele novinho chamou a atenção do Grêmio, que fez uma proposta irrecusável, o que colocaria inclusive em xeque o emprego que o pai dele tinha no Inter, mas eles resolveram correr esse risco. E lá no tricolor gaúcho, o Marcos Tavares foi então lançado pro profissional simplesmente pelo Tite, chegando a jogar e fazer amizade com o Ronaldinho Gaúcho e também ganhando oportunidades nas seleções brasileiras de base, sendo, por exemplo, campeão do Sul-Americano Sub-17 de 2001, ao lado, por exemplo, de Diego Ribas. E aí tu pensa, Ronaldinho, Diego, Tite, a gente conhece todos esses caras, por que nunca ouvimos falar do Marcos, né? Apesar de ser talentoso, ele mesmo disse que essa mudança de sair da favela e ir jogar com o Ronaldinho acabou subindo um pouco pra cabeça dele, que naquele início de carreira então ficou um pouco encantado com a fama e tal, e começou assim a ir pra noitada, pra festa. Aí, ó.
Aí que não dá, pô. Aí que o jogador se perde. Salve, bonitos, tudo certo? Pausando o vídeo aqui pra dar um recado e avisar que a maioria dos vídeos aqui do canal são feitos ao vivo lá no meu canal da Twitch, velho. E tô passando pra deixar o convite pra quem quiser acompanhar. As lives acontecem ali na parte da tarde, começando normalmente umas 2h30, 3 horas, e indo até ali na parte da noite, velho. A gente fica resenhando, fazendo react e jogando conversa fora, basicamente. Bom, é isso aí. Deixa o like, se inscreve no canal e continua com o vídeo aí. Como a gente sabe que acontece com muitos jogadores, sejamos sinceros, com muitos jovens, em geral. Só que quando tu é um jogador profissional, meio que tu tem que obrigatoriamente deixar isso de lado. É, mas o Eurofute botou o Yamal aqui pra ilustrar que deixou de lado, mas vocês estão vendo o que o Yamal tá fazendo nas férias dele? Porra, o cara tá, né? Porra, tá negociando, tá negociando. E focar na tua carreira se tu quiser realmente vingar. E foi por causa Fez os 18, esquece, ficou sem freio o Yamal. Isso nas palavras dele mesmo, tá? Que ele acabou não vingando no Grêmio. E depois começou uma carreira quase que nômade, jogando no Atlético Paranaense, no Kedah da Malásia e no Apoel do Chipre. Pra muitos, cara, um jogador assim promissor que acaba indo pra esse lado B do futebol, digamos assim, é quase fim de carreira. Principalmente quando ele começa a pular de clube pequeno em país pequeno toda hora. Mas tudo isso muda pro Marcos Tavares quando ele chega no Maribor da Eslovênia. O Marcos foi o primeiro brasileiro a usar a camisa roxa do clube e no Camisa doida, tá? No começo, ele teve até problemas de adaptação ali por questão do idioma, né? Só que ele deu sorte de ser ajudado pelo Zlatko Zahovic, diretor da equipe e que tinha jogado por muitos anos em Portugal, inclusive defendendo o Porto e o Benfica, e que falava português. Portanto, ajudou muito o Marcos, né? E o Zahovic passou a confiar tanto nele que o Marcos, na sua primeira temporada do Maribor, já recebeu a capitania. E a partir dali, a história dele foi de sucesso absoluto por lá. Ele ajudou o time a sair de uma seca de alguns anos e levou o Maribor a uma era de ouro na década de 2010, consolidando o clube como o maior campeão da Liga Eslovena, enquanto o Tavares se tornou um dos maiores jogadores da história da liga, com 9 títulos do campeonato. Ele era descrito como um verdadeiro líder dentro e fora de campo, ficando simplesmente 16 temporadas no Maribor. Que isso, mano, o cara virou ídolo demais. Onde ele se tornou o jogador com mais gols e mais jogos jogados com a camisa do clube na história, sendo 211 gols e 593 Pô, meteu um gol legal, partidas, segundo o próprio clube, tá? Teve o seu nome imortalizado em um dos setores do estádio, ganhou música da torcida. Caralho, velho. E teve até a camisa 9 aposentada. O Tavares pode não ter sido campeão da Champions como um Vini Júnior pelo Real Madrid ou como o próprio Canário, né? Mas pro Maribor, obviamente, isso era um feito inatingível. Pra eles, só tu classificar pra competições europeias já era um feito histórico. E eles conseguiram isso várias vezes. Ah lá, enfrentando o Oscar. E pra fechar essa história com chave de ouro e pro Marcos Tavares ter basicamente o que é a carreira perfeita para um jogador que não chegou na maior elite do futebol, né? Ele simplesmente teve um filho que também se chama Marcos Tavares e que nasceu na Eslovênia. E aí o Marquinhos Tavarinhos simplesmente estreou no Maribor atuando ao lado do seu pai. Da hora. Pai, olha que doideira. Enquanto as raízes dele na Eslovênia ficam cada vez mais fortes, no Brasil, de fato, pouca gente conhece. É, velho, mas pô, eu não, tipo assim, mano, eu fico pensando às vezes, vocês iam achar ruim, tipo, a Eslovênia não é um país que eu conheço, né, então, tipo, eu não tenho tanta vontade, assim, de ir pra Eslovênia. Mas, pô, vocês iam achar ruim de, tipo, não dar certo aqui no Brasil, beleza? Mas, sei lá, você é transferido pra um Atlanta United dos Estados Unidos, velho. Você virar ídolo do Atlanta United, vocês iam achar ruim? Eu ia achar muito doido, pô. Eu ia achar incrível passar 16 temporadas no Atlanta United metendo gol pra caralho. Vocês não pegariam essa carreira? Eu pegaria essa carreira. Pô, da hora demais, velho. Talvez só aqueles de vocês, eu sei que tem alguns, tá? Que são fissurados aí no futebol alternativo, lado B, coisa assim, aí vocês já sabem quem é. Ó, e seguindo a lista dos desconhecidos, tá? Eu acho que esse aqui é o nome dos 4 dessa lista que a galera mais conhece no Brasil, mas certamente muita gente nem sabe quem é, ou muita gente pelo menos não valoriza. Mas na Alemanha, ele é uma das lendas do Bayern de Munique, muitas vezes colocado ali em patamares similares ao de Rummenigge, Lewandowski, Gerd Müller, como um dos grandes artilheiros da história do Bayern, beleza? Eu tô falando, claro, de quem?
de Giovanni Elber. Pois é, meus amigos, o Elber, ele nasceu no Paraná e jogou pouquíssimo pelo Londrina, porque logo foi contratado pelo Milan lá nos anos 90. O problema é que ele não tinha muito espaço naquele estrelado Milan dos holandeses, que já contava com Heynckes, Gullit e Van Basten ocupando as 3 vagas de estrangeiro na equipe, né? Naquela época só podiam 3. Então ele acabou jogando apenas um jogo ali pelo Milan e foi emprestado pro Valeu, Leozinho, valeu. Grasshopper da Suíça, onde ele ficou por 3 anos e até hoje é um dos 20 maiores artilheiros do clube na história. Que isso, velho. E certamente uma O cara metia era gol, hein? das bizarrices da era pré-Lei Bosman, né? Tu contrata um jovem talento e empresta Eu também achei que era só Elber. ele por 3 anos pra outra equipe. Aí o Elber é contratado pelo Stuttgart da Alemanha, onde ele continuou metendo gol a rodo, e inclusive vencendo ali a Copa da Alemanha de 1997, e chamou a atenção então, igual todo jogador que se destaca na Alemanha, né, do Bayern de Munique. E a passagem dele pela Baviera foi simplesmente lendária, tá? O Elber ficou marcado por gols bonitos, como aquele que foi eleito gol do ano de 99 na Alemanha, que é praticamente um gol olímpico ali, né? Nossa, E também por comemorações marcantes, como daquela vez que ele se enrolou no escudo do Bayern de Munique, Da como hora. se ele fosse uma panqueca humana. E sabe aquele tradicional banho de cerveja que os jogadores do Bayern de Munique fazem quando eles Começou com ele, não é possível. conquistam algum título? Então, o Elber se gaba de ter sido ele que inventou isso daí, tá? Ele realmente era um cara que trazia muita alegria e uma pitada de loucura ali pro clube. E além dos momentos icônicos e dos gols, né, o Giovanni Elber foi muito bem sucedido por lá em termos de títulos. 4 vezes vencedor do Caralho. campeonato alemão, 3 Copas da Alemanha no currículo, 4 Supercopas, uma Champions League, inclusive marcando gols decisivos nas quartas e nas semis contra Manchester United de Ferguson Aí, e ó. contra o Real Madrid. Aí, e ó. ainda ganhou o Intercontinental. O Elber disputou 266 Que isso, mano? partidas e meteu 139. Tipo assim, eu sabia... Não, pra quê? O Elber disputou 266 partidas e meteu 139 gols vestindo a camisa dos bávaros. Pô, é muito gol, tá? É muito gol. E mesmo com tudo isso, na seleção ele nunca teve muita sorte, né? Chegou sim a ser convocado algumas vezes, meteu até um hat-trick com a amarelinha em um jogo, mas não conseguiu competir ali com o Ronaldo, o Bebeto e companhia É, mas aí é foda, né, velho? Aí é foda. Tipo, competir com o Ronaldo, o Romário, pô, não por dá. uma vaga em Copa do Mundo. Aí depois que ele sai do Bayern, ele ainda vai pro Lyon e olha que maluquice que é a vida pra alguns jogadores, né? Ele enfrenta justamente o seu queridíssimo Bayern de Munique na Champions da temporada 2003-2004, com o Elber sendo responsável pelo gol da vitória do Lyon. E mesmo assim, ele é tão lenda no Bayern que foi aplaudido pelo estádio inteiro. Os torcedores Que do loucura, o velho. Bayern tá aplaudindo o jogador que fez eles perderem o jogo. O Elber depois terminou a carreira no Cruzeiro, Eu lembro do Elber do Cruzeiro. mas ficou lá menos de um ano sem nunca conseguir ser ídolo no Brasil. Já no Bayern, ele foi olheiro, embaixador e atualmente faz parte do hall de lendas do clube, beleza? Ó, e se o Elber não deu... Cara, isso é muito pica, pô. Tipo assim, eu sabia que o Elber tinha uma história forte com o Bayern de Munique, mas eu não sabia que ele tinha sido tão vitorioso não, tá ligado? Não sabia mesmo, mano. Pô, uma carreira invejável, muito da hora. Deu certo no Milan, Sério? o próximo e último caso da lista aqui que eu quero saber se vocês conhecem, e os portugueses vão conhecer, talvez os brasileiros não, né? Porque é um cara que teve um problema similar na Inter de Milão e que teve justamente o seu maior momento da carreira contra o Bayern de Munique. Eu tô falando, claro, do brasileiro Juari. Ele Não faço a menor ideia de quem seja. era um garoto carioca de 16 anos quando chegou na frente da Vila Belmiro com seu pai em 1976. Tava ali com um contrato fechado com o Santos quando aconteceu uma coisa que realmente é bastante pesada, né? O pai do Juari, literalmente, segundo ele, tá? Disse que ia comprar cigarros e nunca mais voltou. Caralho, deixou ele lá no Santos e... Que isso, No Santos, mano. o garoto Juari conseguiu superar o abandono, se desenvolveu e conquistou espaço na equipe, inclusive no Paulistão de 78 foi o artilheiro e levantou a taça com seus companheiros, né? Pesado demais isso aí. No que ficou marcado ali como o primeiro time de meninos da Vila, e a partir dali a sua porta de entrada na Europa foi no modesto Avellino da Itália, e dali foi para a poderosa Inter de Milão, Da só que ele não hora. conseguiu espaço nos Nerazzurri e também acabou sendo emprestado. Ele rodou por alguns clubes italianos, mas não conseguiu se firmar em lugar nenhum, né? Até o momento que surgiu a oportunidade dele ir pro Porto, e lá ele era predominantemente reserva, tá?
O técnico Arthur Jorge, que não é esse Arthur Jorge, né? Usava o Juari como uma opção para dar mais velocidade ao ataque dos dragões ali e pegar a defesa adversária cansada. No clube português, Juari ficou entre 85 e 88, participando de 54 jogos e marcando 16 gols. Aí tu olha os números e, pô, nada demais, né? Como é que um cara desse pode ser uma lenda em algum clube? Acontece que ele foi altamente decisivo no que seria um dos jogos mais importantes da história do Porto. Isso porque em uma noite em Viena, o Bayern de Munique e o Porto se enfrentavam na final da Champions de 1987. Ah, eu acho que eu já vi isso em algum lugar desse cara que mete os gols. O jogo tava assim, Esse pau não era o fute mesmo. errado e o placar tava 1-0 pro Baião, que Ele vira o jogo, ele entra e vira o jogo, eu acho. tinha jogadores como o lendário Lothar Matthaus e também, claro, ele, Hansi Flick. Exato. E o Juari começou a final no banco, só que ele já tinha sido responsável por fazer o gol da vitória e da classificação contra o Brøndby nas quartas de final, vindo do banco. E contra o Bayern voltou a mostrar o seu poder decisivo de super sub. Isso porque ele dá um passe meio que de cavadinha pro golaço de calcanhar do Madjer aos 34 minutos do segundo tempo, que empatava a partida e deixava tudo em aberto, deixando a torcida portista obviamente empolgada até que chegou o momento dele de entrar pra história. 3 minutos depois foi a vez do próprio Madjer mandar na área e o Juari aparecer livre no segundo pau pra finalizar. Aí, e fazer o gol mais importante da sua carreira, dando a vitória por 2-1 de virada. E O cara vira ídolo, não tem como. primeiro título europeu da Não tem como, história velho. do Porto, O cara vir do banco e fazer isso aí, ele vira ídolo. transformando ele pro torcedor do Porto em algo semelhante ao que é o Adriano Gabiru pelo Internacional de Porto Alegre. Não é um cara que é um ídolo máximo, uma lenda histórica, mas o cara simplesmente fez um dos gols mais importantes da história e por isso tá com o nome marcado pra sempre na história do clube e no coração dos torcedores, né? Não tem como. O Juari também teve Doido. outros momentos Achei interessantes, doido. né? Por exemplo, quando ele marca um hat-trick contra o Barcelona. Ó. E além disso, com a camiseta dos Dragões, ele venceu 2 vezes o Campeonato Português, venceu uma Taça de Portugal e um Intercontinental, mas quase nunca teve chances na seleção e teve um retorno apagado ao Brasil antes da aposentadoria. E aí o que é muito curioso é que ele tem mais de 100 gols marcados pelo Santos. Que isso, mano? Mas quando tu pergunta, pô, um ídolo do Santos, todo mundo vai lembrar do Pepe, do Pelé, depois da geração do Neymar e tal. Mas ninguém lembra Juari, ninguém vai falar. do Juari, né? Enquanto lá em Porto, meu amigo, quando o assunto é Champions League, é o contrário, ninguém esquece. Você dirija-se aos comentários agora mesmo pra me dizer Pô, eu só sabia o Elber, velho. O Juari eu já tinha visto naquele vídeo de jogadores que vieram do banco e decidiram, tá ligado? Mas eu não lembrava que era ele. quais desses 3 últimos aí você conhecia. Eu vou dar uma colher de chá lá pro Canário, que realmente era difícil, tá? Mas por falar em Canário, a gente também deixou um easter egg pequenininho aqui no vídeo. Se você viu, comenta aí De o Pokémon? minuto e os segundos, né? A minutagem aí pra eu saber que você tava de olho, entendeu? Por falar em ficar de olho, fica de olho nesse vídeo que tá aparecendo na tela. Vídeo muito bom, mano. Sensacional. Sério mesmo. Muito da hora.